Dia, boa tarde, quer dizer, mais uma gravação para mais um dia, irmão. Mais uma vez a gente vai seguir firme aí nesse trabalho de divulgações da nossa riqueza de conhecimento. E o que a gente falou aí é sobre essas novidades, essas ideias novas, irmão, que vai abalar o planeta Terra. Pode escrever, irmão, que esse trabalho ele vai abalar. Tá demorando aí ele se alavancar por causa que é um trabalho difícil. E ele vai se estabelecer definitivamente. Então ele mexe com toda a estrutura dos poderes. Que hoje, irmão, tudo que rege o sistema sobre a Terra vai sofrer alteração com esse trabalho nosso. Então, essas mudanças são mudanças profundas que não é possível fazer da noite para o dia. Porque mexe com todas as coisas, as regras, como funcionam as coisas. Você pode ver que hoje as coisas funcionam à base de uma regra, de regras. Essas regras, elas operam na prática. E as pessoas estão enraizadas em toda essa tradição aí. No viver em cada um, em todas as áreas. Então, para que possa mudar tudo isso, requer muitas coisas, muitas orientações, muito aconselhamento, muita informação, muito esclarecimento. Além disso, existe uma resistência forte contra, inclusive para impedir que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então, esse conhecimento, ele vai fazer toda a diferença. Ainda não está fazendo, mas ele vai fazer. Porque é uma coisa que vai mudar para melhor. E é uma melhoria definitiva. Então não tem como mais, irmão, deixar de existir sobre a Terra esses projetos. Não tem como. Então isso aí é um conselho para você que pretende investir nesse trabalho, já sonhou, já pensou em investir, pode investir sem medo, irmão. Porque quando a gente morrer, vai ficar outras pessoas desenvolvendo esse projeto. Porque é uma semente que foi semeada e que já nasceu frutos bons pela fé. Pode ver, irmão, só o traçado que a gente dá do modelo de ideia, dos projetos, isso aí é o suficiente para você analisar e se conscientizar que se trata de coisas boas. E coisas boas, irmão, não se pode jogar no lixo, não. Não. Você tem que jogar no lixo o que não presta, irmão. Então, se você hoje tem uma forma de analisar as coisas, jogando no lixo as coisas boas, simplesmente porque você consegue uma melhoria dessa maneira, comece a pensar de maneira diferente a partir de agora. Porque de repente você poderá estar jogando coisas boas no lixo e que vai fazer um bem grande para você e para sua descendência. Então pensa nisso, irmão. Vai fazer um bem grande para você, para os seus filhos, para os seus netos, e vai marcar gerações. E só que existe um porém. Essas coisas boas, ela só vai chegar a quem aceitar essas coisas boas. Então você tem que ver tudo isso. Se você é aquela tipo de pessoa que se beneficiou das coisas boas rejeitando ela,
ou não aceitando, a partir de agora você tem que tirar esse costume seu. Você tem que aceitar as coisas boas e viver em função dela. Só que para que você se beneficie dessa bondade, você tem que aceitar essa bondade. Você tem que aceitar essa bondade. Então é necessário você aceitar, porque você vai viver ela. Vai conhecer, vai entender e vai viver. Você vai conhecer, ou seja, quando você se interessar em conhecer elas, você vai conhecer. E para você conhecer, você pode ir aí em nossos aplicativos, no Kawaii, nos nossos canais. Nós temos 2 canais. Souza Domingues, 2 canal. Souza Domingues. Também temos também 2, o Kawaii também. Nós temos o canal também José Almeida. Enfim, nós temos 2 canais e 2 Kawaii, 2 aplicativos Kawaii. Todos esses canais nós divulgamos essas informações. Então, primeiramente, você tem que conhecer. Aí, depois de conhecer, você vai viver, vai entender, quer dizer. Então, primeiramente, o processo você conhecer. Aí, segundo, você vai entender. E quando você entende, você já vê os benefícios. Então, quando você passar a entender, você já está sendo envolvido com essas coisas boas. Porque você vai entender o sentido da coisa, o sentido real, o sentido benigno e frutífero. Então, é necessário você conhecer, você entender e viver na prática esse novo entendimento. Então, quando você entender, quando você passa a entender, você já tem aí dentro de você essa riqueza. E aí você vai viver essa prática. Você vai viver essas coisas boas. Você vai viver a paz. Porque é isso que você vai entender. O espírito de paz. O espírito de amor. O espírito de verdade e justiça. Não tem como deixar de existir tudo isso, irmão. Não tem como. Porque é coisas grandes. É coisas maravilhosas, irmão, né? Então eu tô falando aqui, irmão, não é para lhe iludir, não. É para lhe convencer da necessidade de você ter acesso às coisas boas. Então não tem como deixar de existir isso aí, irmão, porque é coisas boas e não pode se jogar no lixo. E quem joga no lixo está cometendo uma loucura. E faz isso por ignorância. Por não saber do que se trata, por não entender. E o inimigo, ele sempre vai deixar você na ignorância, lhe oferecendo vantagem, exatamente para fazer com que você rejeite e perca essas maravilhas. E aí, a partir do momento que você rejeita e perde essas maravilhas, vai ter, né? Vai criar uma barreira, né? Um laço, para que você não mais tenha acesso a essas maravilhas. E aí, se você aceita esse laço, você se distancia dele. Bom, até que esse trabalho se desenvolva, as coisas para você não vai ficar tão ruim antes distanciado desse projeto, né? Não vai ficar tão ruim. Mas quando ele começar a se desenvolver, todas as coisas boas vai ser atraído a esse trabalho, a esse projeto. Por que vai acontecer isso? Porque todo esse conhecimento, irmão, ele é benigno em todas as áreas. Ele não tem parte com o mal. Não tem.
E não tem como você ser confundido e também não tem como você perder essas bênçãos. Não tem como, irmão. Porque é uma coisa totalmente benigna. Em tudo. E de uma maneira ou de outra, será atraída a ele toda a bondade. Não é só bondade financeira não, irmão. Não é só bondade espiritual. Em termos de paz, de amor e de justiça. É tudo de bom, irmão. Tudo de bom vai ser atraído. Porque esse é o Deus benigno. O Deus verdadeiro, ele é completo com sua bondade. Em extremo, em todas as áreas. Ela não tem limites, a bondade de Deus. Então é tudo de bom e algo mais, irmão. É tudo de bom e algo mais. Analisa os nossos projetos, irmão. A regra da lei. Amar a Deus e amar o seu próximo. Existe maldade nisso? Existe coisa ruim nisso? Não existe. Então a base é o amor. A base é o amor. Amar a Deus e amar o seu próximo. Amar a Deus e amar o seu próximo. Então, em qualquer circunstância, irmão, você tem que amar. Em qualquer circunstância, você tem que amar. Isso é a realidade de Deus. Isso é a realidade de Deus. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. É amor. E se há amor, há tudo. Porque o que inferniza as famílias, o que destrói os lares, é o ódio, é a maldade. Então, se é amor, é tudo de bom. É tudo de bom. Hoje você está adaptado a uma vida que o bem está associado ao mal. Em regras. E aí você acha que tem que ser assim a vida. Porque esse foi o regime que você aprendeu desde criança. Agora comece a se adaptar a um regime diferente. O bem separado do mal. Ou seja, uma nova sociedade em que não haverá maldade. Só coisas boas. Isso é possível a partir de agora, irmão. E você que vai fazer essa possibilidade de acontecer. É você que vai fazer isso acontecer, não é eu não. Simplesmente adotando essas regras de amar a Deus e amar o seu próximo. Amar a Deus e amar o seu próximo. Então, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso acontecer. Tem que fazer isso acontecer. Amar a Deus e amar o seu próximo. Amar a Deus e amar o seu próximo. Então, irmão, se existe em nós somente o bem, nós não temos que preocupar com o futuro, não. Quem deve estar preocupado é aqueles que o bem está associado ao mal. Isso mesmo. Esse que tem que se preocupar com o futuro. Porque nós estamos somente com o lado do bem. E nós não temos chance de ser contaminados com o mal. Por quê? Porque a lei não permite. A lei não permite. Porque a base central dela é o amor. Ô, seu Zé! Então, irmão, é isso. Nós não temos que nos preocupar com o futuro. Nós não vamos nos preocupar com o futuro. Porque o futuro é só bondade. É uma nova sociedade. Ou seja, as coisas má tendem-se a ser excluídas e estabelecidas as coisas boas. As coisas má têm que ser excluídas e estabelecidas as coisas boas. É isso que tem que acontecer. E esse processo vai acontecer, irmão, quando você aceitar essa bondade na sua vida. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. E até a próxima gravação. Que Deus possa nos abençoar, irmão, nesse novo dia.